Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a presença do Sr. Francisco Jardim, que está aqui presente, ex-secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, uma das referências do nosso setor. Por favor, podemos saudá-lo, por gentileza. Muito obrigado pela presença, pela participação, secretário. Também agradeço a presença do Sr. Cleverson Freitas, Superintendente Federal de Agricultura do Paraná, Sr. Túlio Tavares, de Santa Catarina, e a Sra. Helena Ruggeri, Superintendente Federal de Agricultura do Rio Grande do Sul. Também agradeço a presença do Sr. Osiel Oliveira, diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, que eu também peço uma saudação em nome da presença de todos os demais. Obrigado, viu, Antônio? Reforço meu agradecimento. Bem, vamos ao nosso painel, impactos dos programas de controle e erradicação de doenças dos animais na produção de carnes no Brasil. Temos como moderadora, a quem convidamos para que venha assumir esse painel, a senhora Andréa Moura, Superintendente Federal de Agricultura do Estado de São Paulo. Senhora Andréa, por favor, recebendo a nossa saudação. Por gentileza, a senhora Thalita Priscila, pesquisadora do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, FGV Agro. Obrigado, Thalita. Sr. Geraldo Moraes, diretor do Departamento de Saúde Animal, do MAPA. Muito obrigado pela presença, Sr. Geraldo. E nós, de forma virtual, teremos a apresentação da senhora Lilian Figueiredo, coordenadora de produção animal da Confederação Nacional da Agricultura, que, por último aqui das apresentações desse painel de debates, fará a sua apresentação aqui pelos nossos recursos de mídia. Muito obrigado. Obrigado, Antônio, mais uma vez, pela ajuda, pela gentileza. Obrigado a todos aqui. Desculpa a nossa correria, a nossa informalidade, tá? É que, sendo muito claro para vocês, este veterano mestre de cerimônias apanha que está aqui. Bom, boa tarde a todos. O som está bem ruim, como ontem, né? Tivemos o mesmo problema da chuva. Vocês me ouvem melhor agora? Bom, boa tarde a todos. Antes da gente dar início ao nosso painel, vou fazer alguns comunicados aqui que me foi pedido pela ANFA. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença em nosso seminário, seminário promovido pela ANFA Sindical, e que conta com o apoio, né, dos departamentos em Brasília, que trouxeram as suas equipes. Eu não estou vendo aqui, mas eu sei que o Glauco está chegando do DIPOV, com todo o time do DIPOV. Eu gostaria de agradecer aos colegas que estão aqui conosco, assim como ao Conselho de Delegados e à Direx, que acompanha esse evento. Gostaria de convidar a todos também para, assim, entre os intervalos das palestras ou ao final das palestras, que visitem o nosso estande aqui nessa Alameda, segunda rua, para tomar um café e conhecer um pouquinho das funções, das atribuições dos auditores fiscais, aqueles que ainda não conhecem. Então, já fiz o meu jabá prometido aqui. Podemos dar início à nossa fala. Bom, pessoal, nosso painel de hoje vai tratar de um tema extremamente importante, que é o controle dos programas sanitários. Então, só abrindo um pouquinho a discussão e colocando todo mundo na mesma página, para começar as apresentações aqui dos nossos convidados, a quem eu já antecipadamente agradeço por ter aceito o convite em nome da ANFA. Também agradeço à ANFA por me confiar a moderação dessa mesa com essas férias que estão aqui, e a Lilian, que vai participar conosco remotamente. Para a gente dar uma nivelada na informação, eu acho que é importante que a gente resgate alguns pontos. Então, o Brasil, ele é um grande produtor de alimentos, isso já de forma muito consagrada, né, e particularmente ele tem expressividade na produção, destaque na produção de proteína animal. A gente só conseguiu chegar até aqui, o protagonismo que a gente possui, ele só se destacou graças a muito investimento na cadeia, então muita tecnologia envolvida na produção, que fez com que a gente aumentasse a nossa produtividade e também a competitividade dos produtos brasileiros. E graças também a um trabalho silencioso, que é realizado muitas vezes, né, de forma desapercebida, de um sistema de defesa agropecuária extremamente robusto. É graças a ele que a gente conseguiu o protagonismo que a gente tem no mercado internacional de produtos de origem animal, em particular, e de produtos do agronegócio no geral. E para que a gente pudesse atingir esse protagonismo, foi preciso que o sistema de defesa fosse continuamente melhorado e aperfeiçoado, né? E é graças a esse aperfeiçoamento que a gente tem hoje o status de país
livre de aftosa, com vacinação, reconhecido em 2018 pela OIE. É graças a esse sistema de defesa que a gente tem o país livre de peste suína africana, acometida aqui na América Central e que nunca chegou até nós, e também influenza aviária. Né? Então, e para que esse sistema funcione de forma robusta, é imprescindível que a gente tenha envolvidos nesse processo todos os atores relacionados, ou seja, um trabalho de articulação que é coordenado pelo Ministério da Agricultura na esfera de governo, com as unidades da federação, porque é executado pelas agências e órgãos de defesa estaduais, e também uma articulação com os entes privados, produtores rurais e suas associações, com os profissionais que atuam na área e seus sindicatos de classe, com a universidade e instituição de pesquisa. Então, a gente só consegue seguir nessa esteira de progresso se a gente tiver muito bem definido e um entendimento muito claro dos papéis de cada um nesse processo. Né? E esse é o objetivo do painel. A gente trouxe aqui o representante do governo na fala do Geraldo Moraes, diretor do Departamento de Saúde Animal. A gente trouxe a visão do produtor na fala da Lilian, que vai colaborar conosco remotamente. E a gente trouxe a visão da academia, né, com a Thalita representando a Fundação Getúlio Vargas, que vai trazer para a gente um estudo do impacto, né, do cumprimento, o impacto causado pelo descumprimento desses programas e os ganhos que o país possui pelo cumprimento dos programas. Né? Então, conhecendo o olhar, a perspectiva de cada um desses players, né, cada um desses participantes do processo, que a gente vai conseguir trazer os aprimoramentos necessários para nosso sistema de defesa. Então, é conhecendo essas dificuldades, conhecendo esses desafios, que a gente consegue, então, aprimorar, né, os programas de vigilância e de controle de doença em nosso país. Então, para dar início ao nosso debate, eu convido o Geraldo Moraes para fazer uso da palavra. Se você quiser usar o microfone, Geraldinho, fique à vontade. E aí não põe não atrapalha muito. Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Bom, gente, obrigado. Eu acho que sua contextualização foi muito precisa, né? Eu acho que a gente já deu um passo importante nas explicações aí do nosso painel, né? Quero dizer para vocês que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês na Expomit, retomando, né, as reuniões presenciais e o contato com os colegas. Então é uma satisfação muito grande, né? Quero agradecer imensamente aos coordenadores aqui do evento, tanto da ANFA quanto dos demais coordenadores, pelo convite, né, para participar desse importante painel e discutir aí o impacto dos programas de controle e erradicação de doenças dos animais. É um tema extremamente importante, né? Já assumo aqui de início que eu estou vendo aqui vários colegas que atuam direto nos estados e lá no departamento também, né? São temas que a gente precisa melhorar e dar passos mais importantes e completos, né, na criação de métodos, coleta de informações, indicadores que nos permitam, né, continuamente fazer a avaliação da execução desses programas nacionais, né? Isso é um ponto que a gente precisa reforçar e melhorar no Departamento de Saúde Animal como um todo, né? E é que a gente tem trabalhado nisso. O que a gente trouxe aqui para vocês é destacar alguns exemplos, né? Alguns trabalhos específicos que a gente tem que demonstram essa importância e esse impacto positivo, né? Estamos aqui com o nosso tema. Eu, de antemão, assim, a gente quando estava preparando o material aqui para conversar com vocês, né? Estava vendo lá o título do nosso painel, né? Aí eu tomei a liberdade de acrescentar umas palavrinhas aí para a gente completar a nossa argumentação. A primeira dela é impacto dos programas de vigilância, né? Controle e erradicação de doenças dos animais na produção e comercialização de carnes do Brasil. Acho que aí fica mais completo, tendo em vista que a gente, hoje, né, como a Andréa colocou, essa condição sanitária de livre da peste suína africana, influenza aviária, na febre aftosa, né, a gente tem investido mais nos programas de vigilância e prevenção do que propriamente nos programas de controle e erradicação.
E também destacar aqui doenças dos animais, né? Quais doenças dos animais? Todas as doenças dos animais, né? Como é que a gente escolhe essas doenças dos animais para a gente estabelecer prioridades, né? E ações governamentais junto com o setor produtivo. Então, nessa linha, o primeiro slide aqui eu trouxe para vocês. Vocês estão conseguindo ver aqui? Se quer sentar lá, fica à vontade, né? Não? Está conseguindo aí? Tá. Bom, eu trouxe aqui o capítulo do Código Terrestre, né, da OIE, do nosso organismo internacional de referência em saúde animal, que tem um capítulo lá que fala de programas oficiais de controle para doenças da lista e doenças emergentes, né? E aí lá ele é bem detalhado, é um capítulo novo, né, que orienta os delegados dos países membros, né, a definir e escolher quais doenças devem ser alvo de um programa nacional oficial, né? E aí então tem lá autoridade veterinária são os chefes de serviço no país, né? Aqui no Brasil centralizado no Departamento de Saúde Animal, pensando em programas nacionais, né? Deve determinar para quais doenças devem ser implementados os programas oficiais, de acordo com uma avaliação do seu impacto para a saúde animal, saúde pública ou ambiental, dentro do conceito hoje tão propalado de saúde única, né? Considerando aspectos socioeconômicos e de bem-estar animal. Só que isso não é fácil, gente. Hoje, definir as doenças que são alvo de políticas públicas, né, específicas, é uma tarefa que envolve muita discussão com a sociedade, debates, né, e analisando aí com todos esses aspectos socioeconômicos que a gente citou. Então, para doenças da lista da OIE ou doenças emergentes, a autoridade veterinária deve implementar medidas específicas. Ou seja, nem todas as doenças que estão na OIE são passíveis de programas nacionais, né? Depende muito das realidades de cada país e tudo mais. Então, de forma proporcional ao impacto potencial da doença, com o objetivo de minimizar a sua disseminação e consequências, ou até mesmo chegar na sua erradicação, né? E as medidas podem variar desde uma ação rápida, uma resposta rápida, de caso de introdução de doenças, né? Como controle de longo prazo no caso das doenças endêmicas. E só a título de curiosidade, a OIE hoje tem diretrizes para 102 doenças, né? 73 para animais terrestres e 29 para animais aquáticos. Então esse universo de doenças tem diretrizes gerais e os países, né, dentro da realidade local, devem estabelecer aquelas específicas de vigilância ou de controle ou erradicação que deve ser implantado no país. Seguindo aqui na OIE, né, e sintetizando, os programas oficiais dependem da situação epidemiológica, ambiental e socioeconômica, podem ter objetivos que variam de redução do impacto à erradicação, devem ter resultados mensuráveis definidos, indicadores, informações, né? E devem ser estabelecidos somente quando a ação do setor privado não for suficiente. Ou seja, o Estado não tem que estar presente em todas as ações que envolvem, né, saúde animal. Algumas ações, o próprio setor produtivo tem condições de administrar, né, aquela doença. Então, por exemplo, programa oficial, doenças com impacto severo, necessitando intervenção de infecção ou para regulamentação de medidas públicas e privadas. E reforçando, programas oficiais não são necessários, né, quando o setor privado tem condições de controlar de medidas profiláticas, higiene, boas práticas, biossegurança, biosseguridade, né? Então aí a gente tem um rol de doenças aí que está hoje sob controle do governo federal. Desculpa, do setor produtivo. Aqui no Brasil, né, nós temos a nossa lista publicada, atualizada. Ela foi, essa portaria, Instituição Normativa, número 50, né, ela foi publicada em 2013, já atualizando uma lista de doenças do nosso decreto de 1934. Essa lista era para ser atualizada com mais frequência, né, mas ainda não tivemos essa condição. Nós estamos buscando, dentro do Departamento de Saúde Animal, fazer
estudos de priorização para rever nossa lista de doenças que carecem, né, passíveis de aplicação de medidas de defesa sanitária animal. Essa lista traz lá uma série de doenças organizadas em 4 categorias, né? A primeira, doenças erradicadas ou nunca registradas no país, nós temos aí uma relação de 37 doenças. Outra categoria, doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso suspeito, temos 17. E doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso confirmado, né? E doenças que requerem notificação mensal de qualquer caso confirmado. 2 primeiras categorias envolvem principalmente nossos planos de vigilância, de atuação para evitar, né, para buscar a detecção rápida e uma intervenção rápida. A do número 3 engloba nossas doenças de programas endêmicos, por exemplo, e aquelas doenças que a gente tem compromissos com certificação de alguns países. A lista 4 é mais para estatística e de registro, até mesmo para cumprir com alguns compromissos que nós temos, por exemplo, com a OIE, né, de semestralmente informações. Por isso que a gente depende muito da relação de vocês nos estados, né, buscando os dados, buscando as informações, para que a gente tenha, né, uma atualização adequada dessa lista de doenças e intervenções, né? No início, como a gente tem um pouco tempo, né, Andréia, eu até pensei em colocar uns slides para explicar como é que é o nosso sistema, funciona, mas você já deu aqui uma contextualização que é importante. E o público aqui é bem conhecido, né? Mas a gente precisa dessa estrutura do setor público, né, com o Ministério, as superintendências, né, incluindo a presença do Ministério nos estados e os órgãos executores de sanidade agropecuária, dentro desse compromisso, né, de buscar a certificação final dos produtos, né? Agora, independente dessa categoria, qualquer doença, né, que foi notificada pela primeira vez no país tem que ser de notificação imediata. Então, aqui, uma definição bem simples, né? A gente está falando não de programas de controle e erradicação, mas de programas nacionais de saúde animal, que inclui, né, envolve aí a adoção de operações contínuas, regulamentadas, ou seja, é uma implantação estruturada de um sistema, né? E ele divide aí, né, divisão clássica, né, de controle ou erradicação ou de vigilância. O primeiro envolvendo, né, o controle mesmo, ou seja, reduzir ou eliminar a prevalência, né, ou limitar a disseminação da doença. E o de vigilância, a prevenção, detecção precoce, contenção e eliminação. Essas são as nossas definições básicas. Isso aqui também, rapidamente, né, esses programas nacionais buscam, de um lado, reduzir as perdas causadas pelas doenças, diretas, indiretas, e também eliminar restrições aos negócios e ao acesso a mercados. São de forma bem sintética e resumida. E recentemente, né, vários elementos novos estão sendo incorporados aí nas nossas responsabilidades e nas nossas atuações, né? Bem-estar animal, né? Esse é um ponto aí que está surgindo como um elemento, né, de exigência na comercialização dos produtos, né? Rastreabilidade, estava conversando aqui com a Rose, né, lá do Pará, esse tema tá fervendo, ou seja, e a gente vai ter que atuar nisso de uma forma ou outra, né? A gente sempre trabalhou com o conceito de rastreabilidade por bloco, né, por propriedade, mas isso a gente está vendo que tem as suas limitações, né? E os mercados estão cada vez mais exigentes, até mesmo buscando cruzar informação do setor produtivo com o setor do meio ambiente, né? Que com fortes impactos aí no processo de comercialização. Então são elementos novos, antimicrobianos, resíduos e contaminantes, trabalhar no conceito de uma só sanidade dos animais aquáticos, sanidade dos animais silvestres. Então a gente vê aí, né, o caminho da nossa atuação sendo cada vez mais ampliado, né, e a gente vai ter que se preparar cada vez mais para isso. Bom, aqui então a relação lá dos nossos programas, né, e a gente trouxe aqui alguns exemplos, né, para demonstrar impactos
da execução dos programas na produção e comercialização da carne. Aí a gente escolheu aqui, né, falar do PENEFA, do programa de brucelose e tuberculose, discutir, mostrar para vocês um caso específico da encefalopatia espongiforme bovina, né, aquele caso atípico, os casos atípicos que tem aí nos perseguidos há alguns anos, né, como é que isso tem impactado na produção, na comercialização da carne, né, e a peste suína clássica, principalmente destacar o tema que nós temos lá com grande desafio, né, de ampliar nossa zona livre para o restante do país, né? Então a gente tem 11 estados ainda não reconhecidos como livre de peste suína clássica e temos um grande desafio de atuar nesse tema, né? E a gente vai conversar um pouquinho de alguns trabalhos que foram feitos que mostram a importância do resultado das ações dos programas nacionais de saúde animal. Então, começando aqui com a febre aftosa, né? Hoje chama Programa Nacional de Vigilância, né? É um tema interessante. O programa de febre aftosa é o nosso... Não gosto de chamar de carro-chefe, que o pessoal lá fica com ciúme quando fala de outras, né? Ana Carolina está aqui do programa, né? Mas é um programa que foi condutor de toda a nossa estruturação, a nossa história, né? De organização do nosso sistema de saúde animal no país e também na América do Sul, né? Esse programa, por exemplo, ele é bem interessante, ele é bem didático, né? Ele começou lá como programa de controle da febre aftosa. Evoluímos para o programa de febre aftosa. E hoje estamos chegando, depois de 70 e poucos anos, né, no Programa Nacional de Vigilância da febre aftosa. Então, ele é bem didático e nos serve de exemplos para a gente ver isso. E aqui nós estamos representados pela Ana Carolina, né, digna representante lá que conduz aí, junto com a Ana Carla, Diego, mais os nossos pontos focais, a execução do programa no país, junto com os OESAs e com as superintendências, né? Bom, a febre aftosa só já é um painel específico, né? Então a ideia aqui não é nem entrar em detalhes, é só mostrar que é um programa, né, histórico. Começou lá, a gente colocar um marco inicial é difícil, mas eu gosto de colocar lá 1950, né? E a gente veio onde teve a primeira Conferência Nacional de Febre Aftosa. E aí, depois de quase 50 anos, a gente começou a implantar nossas zonas livres, né? E em 2018 chegamos no reconhecimento nacional, né, de livre, com zonas livres, né? E agora nós estamos executando o plano nacional de levar o país para a inscrição lá em 2026, né, de país livre sem vacinação. Demos um passo agora em 2021, mas ainda nos restam ainda um desafio muito grande no país, né? Esse aqui é uma série histórica também, eu gosto de mostrar que é um exemplo de intervenção. Então a gente começou lá nos idos dos anos 70, né, com uma ocorrência bem significativa da doença, a intervenção do programa no controle da febre aftosa baixou a prevalência. A gente então depois, lá em 93, em 92, a gente começou o programa de erradicação e hoje conseguimos de vigilância. Então é bem esclarecedor aí como mostra a importância de não vai na prevenção de uma doença, né? E os resultados colhidos. E aí isso teve evidentemente o papel da vacinação, né? Que a gente começou lá atrás com a vacina aquosa, vacina oleosa, e estamos hoje aqui com um perfil de cobertura bastante expressivo no país, né? Então, a vacina cumpriu adequadamente o seu papel e estamos trabalhando com isso. Agora a gente está desconstruindo o processo da vacinação, que está se mostrando uma etapa muito complexa, né? Que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente. E isso, consequentemente, né, trouxe reflexos no aumento da exportação da carne, tanto bovina quanto suína, né, como um dos reflexos. É evidente que tem vários fatores aí envolvidos, né, mas um deles, com certeza, é a melhoria da qualidade sanitária do rebanho e a certificação, né, de país livre. É a condição atual da febre aftosa, né? Hoje nós estamos aqui lá
5 zonas livres no país, sendo 4 sem vacinação e uma com vacinação. Não, apesar do passo importante que nós demos, né? Ainda representa menos de 20% do território nacional e cerca de 20% apenas do nosso rebanho bovino. Então a gente tem aí quase 80% do nosso território nacional, né? Mais de 80%, e quase 80% do rebanho bovino, né? Para avançar nesse processo de erradicação final da doença. Aqui alguns estudos, né, já trazendo para o tema do impacto, né, das melhorias, né? Aí agradeço lá a equipe da febre aftosa que me disponibilizou algumas informações, né? Então, por exemplo, custos nas zonas endêmicas. Esses pesquisadores analisaram vários países, né? E considerando aí tantos custo direto, indireto, perdas visíveis, né? Perdas invisíveis, como por exemplo problemas de fertilidade, perdas diretas como estrutura de serviço para controle, perda de negócios, né? De recursos, de comércio, né? Então, e esses aumentaram nos países que têm a doença a estimativa de bilhões de dólares o custo anual de controle da doença, né? Então, é uma doença muito impactante do ponto de vista do negócio pecuário, né? Aqui, outros trabalhos, já em custos em zonas, né? Quando, se por exemplo, a doença for reintroduzida, esses autores aí fizeram esse levantamento. E Taiwan também, uma perda aí de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, né? Ou seja, não basta ficar livre da doença, a gente tem que se proteger, né? E a doença está presente ainda em grande parte de muitos países, né? Então, o programa de vigilância tem uma importância muito forte, né? Porque aqui esse quadro mostra, né, a importância da detecção precoce, né? Porque quanto mais tardia for a detecção da doença, maior as estimativas, né, com os custos de intervenção e de eliminação, né? Então, um programa de vigilância baseada na prevenção, detecção precoce, intervenção adequada, né? Por isso que nós estamos aí nesse processo de ampliação da zona livre, com critérios muito rígidos, né, Ana? Para os países, para os estados, né, chegarem nessa condição, né? Eu sei que chega um momento que os estados veem outros avançando, retirando a vacinação, se empolgam, né? Mas tem que pensar que, olha, tem que ter uma base, tem que ter uma condição específica, né? Para a gente dar esse passo importante que traz benefícios para toda a cadeia, né? Esse aqui é um exemplo também de simulações. Nós fizemos algumas simulações, né, de impactos de introdução da febre aftosa nos estados que já tiraram a vacina. Essas simulações foram feitas com apoio da USP, aqui de São Paulo, né, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, onde a gente fez aí várias simulações, né? A gente fez um total de 33 simulações aqui, peguei só alguns exemplos, né? E essas simulações foram feitas principalmente para ajudar a gente a estimar número de focos e também número de vacina, quantidade de vacina necessária para construção de um banco de antígeno e vacina, né? Por uma necessidade de intervenção. E aí a gente trabalhou com alguns cenários, né? Esses cenários envolveram, de um lado, cenários pessimistas, né? Uma detecção após 10 dias de introdução da doença. Aí você vê o número de focos, né? Santa Catarina, olha, 443 ou 370, que é em função da concentração das propriedades, né? Depois o Acre, 107, e o número de bovinos, isso com base no cadastro dos estados. Por isso que é importante ter um cadastro de qualidade, geolocalizado, porque só com isso a gente consegue fazer estudos dessa natureza, né? E aí depois a gente fez lá, se a gente chegar com 20 dias, é um desespero enorme, né? Mas a gente utilizou esses 20 dias como um cenário pessimista para saber número de focos, né? Que a gente vai identificar, né? E no entorno desses focos,
um raio de 15 quilômetros, né, definir a quantidade de animais que precisam ser vacinados, tanto de vacinação quanto revacinação, né? E aqui a gente acrescentou uma informação, por exemplo, para indenização aos 20 dias, né? Quantos milhões a gente precisaria para conter e eliminar somente aqueles animais positivos, né? Então vocês vejam que são custos altos, né? E de 10 para 20 dias aumenta aí em alguns locais, né? De algumas simulações 5 vezes, 4 vezes, né? 6 vezes aqui no caso do Paraná. São realidades aí que interessantes. Nós estamos ainda continuando esses estudos, trazendo informações mais detalhadas, né? Até hoje à tarde tem um grupo participando de um seminário, discutindo um projeto que foi feito lá no Rio Grande do Sul, Helena, estimando lá a introdução da doença e o seu espalhamento, né? Para que a gente tenha sempre aí com base e nos preparemos para uma adequada contenção, se for necessário, né? Aqui são dados históricos, né, dos focos que foram registrados de 98 a 2006, envolveram aí 97 focos, e a gente investiu 30 milhões de reais, quase 31 milhões de dólares, desculpa, para eliminação desses focos, né? E ainda focos em uma área com vacinação, onde não teve espalhamento, né? A contenção foi mais facilitada com o status sanitário do rebanho nessas épocas aí, né? E demonstra que a vacina não impede a introdução da doença, ela segura a sua disseminação, mas não impede. Aqui, agregando ali, né, as perdas econômicas com exportação nesses estados que tiveram a doença. Então, por exemplo, Mato Grosso do Sul, né, com esses dois focos, perdeu aí em 2002 86 milhões só com queda na exportação, né? E 236 milhões de dólares aqui em 2005, 2006. Rio Grande do Sul, 17 milhões em 2001. Paraná, 64 milhões em 2006. Isso só aqui com a ocorrência da febre aftosa. E aqui é um dado do Brasil, ou seja, em termos gerais, né? Um estado absorveu o mercado do outro e de forma geral não houve perda em contexto nacional, né? Essa perda que a gente vê aqui em 2009 é daquela crise econômica que envolveu aí todo mundo, né? Diminuição de comércio de commodities e tudo mais. Mas assim, em relação à doença, até 2006 a gente não vê um impacto direto, né? Porque o mercado absorveu, outros estados absorveram aquela realidade. Trago aqui o caso de Santa Catarina, né, específico, porque Santa Catarina tem sido aí um estudo de caso específico, né? E aí a gente vê lá desde o primeiro reconhecimento de febre aftosa com vacinação, né? Um pequeno impacto na produção. Santa Catarina sobreviveu aqui à instabilidade epidemiológica que teve nessa época, né? Vários focos, Argentina, no próprio Rio Grande do Sul, Uruguai, né? Com Paraguai. E Santa Catarina sobreviveu e participou aí de um aumento no comércio. Depois teve uma estabilidade, né? O reconhecimento de livre sem vacinação, a princípio, né, começou a colher frutos lá em 2011 e depois com reconhecimento para peste suína clássica, né? Aí impulsionou e está um processo contínuo. A gente conseguiu, depois de vários anos, né, incorporar mercados, ou seja, abrir mercados, Japão, Estados Unidos e outros países mais difíceis, até mesmo o Chile, né, com exigências sanitárias mais rigorosas, né? E agora a gente então está vendo aí Santa Catarina desfrutando dessa condição. Benefícios para o produtor, né? Nas novas zonas livres de febre aftosa. Lá, só com a retirada da vacinação, a gente vê uma economia de quase 1 bilhão por ano, né? 760 milhões de reais por ano, um benefício direto para o produtor, que não vai ter necessidade de arcar com o custo da vacina, né? E aqui não está incluído o custo da vacinação, mas da vacina. Perdas com o manejo da vacina, né? A gente sabe que alguns manejos, né? Por exemplo, perdas de lesões no frigorífico,
também a questão de perdas na produção de leite, um período as vacas dão uma diminuída de leite, né? Isso traz aí alguns prejuízos, né? No caso das lesões no frigorífico, 250 milhões, apesar da nossa vacina deu um salto de qualidade, né? Mas esses são trabalhos lá de 2020, né? Que fizeram essa avaliação. E com a produção de leite aí de 165 milhões. Em síntese, né? A retirada da vacinação traz um benefício direto ao produtor de 1 bilhão e 200 milhões por ano, né? Então, assim, é um passo importante que a gente tem que ter cuidado, mas traz aí benefícios diretos. Aqui só com essas novas zonas livres, né? Rio Grande do Sul, Paraná e o Bloco 1, né? Com a vacina há uma redução de 84 milhões por ano, carne quase 47 milhões e leite 38 milhões, totalizando aí para essas áreas novas um benefício direto de quase 170 milhões de reais, 32 milhões de dólares por ano, com essa tomada de decisão, com o investimento que foi feito. Aqui é um tema interessante, né? A gente pegou lá, o pessoal da febre aftosa ajudou a gente a alimentar esses dados lá, né? Ou seja, o que nós gastamos com investimento, custeio, nessa primeira versão, incluindo dados da vacinação, no ano de 2019 e 2020, preparando esses estados para serem zonas livres sem vacinação, né? Então foram quase 300 milhões de reais, sendo que disso aí, né, o setor público arcou com 40% e o setor privado 60%, o setor privado principalmente com o custo da vacina, né? E agora se a gente tira a vacinação, que é aí que está mudando e a gente precisa repensar o processo, né? Agora que a gente vai ter uma ação de vigilância, né? O setor privado arcando hoje só com menos de 20% e o setor público com 81%. Eu não acho que isso é sustentável com o tempo, então a gente tem que buscar um equilíbrio nessas contas aí, para dar, né, sustentabilidade ao nosso sistema de saúde animal, né? Então, para a febre aftosa é isso, só mostrando aí o impacto. O tempo está livre, né, André? Tá não? Já chegou, já? Vamos lá. Então vamos rápido aqui, ó. Peste suína clássica, né? Hoje o país está dividido, né? 50% do território livre, outro não livre, né? E aí a exportação da carne, né? A gente tem tido benefícios aí de 2019 a 2021, principalmente aqui para essa região, né? Hoje, nós temos 3 zonas livres de peste suína clássica, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Paraná com uma zona independente e o restante aqui desses outros estados como livre de peste suína. E mais 11 estados livres sem vacinação. Nós fizemos um estudo de impacto econômico lá, nossa coordenação de planejamento e avaliação zoossanitário, com 2 cenários, com 2 modelos. Um considerando o custo de introdução da peste suína clássica na zona livre, né? Daquela zona não livre para a zona livre. A gente percebe, né, um ganho, ou seja, cada real que um ganho de benefício-custo, né? Cada R$1 investido a gente ganharia quase R$6, valendo a pena o investimento. E no modelo 2, considerando apenas o impacto para a zona não livre, né? Que é um sistema produtivo muito específico, de pequeno produtor, né? Sem mercados, mas mesmo nessa condição, a eliminação da doença naquela região traz um impacto de quase cada real gasto, você ganha R$2, né? R$2 de ganho no investimento de cada real. Então, valendo a pena investir na zona não livre de peste suína clássica. E a gente então está trabalhando com isso, estamos lá empenhados, com um projeto piloto em Alagoas, com muita dificuldade, né? Aprendendo a fazer uma administração mais adequada entre o setor privado e o setor público, né? E com muita dificuldade e com custos muito altos, né? Então a gente está vendo como dar sustentabilidade a esse grande projeto lá na Zona Livre. Trazendo agora aqui um exemplo de uma doença endêmica, né? Com caráter diferente. Eu vou passar rápido porque, ou seja, vocês já sabem essa condição, né? Esse mosaico que é o Brasil em termos de brucelose e tuberculose, né? Então nós temos prevalências que variam, no caso da brucelose, de menos de 1% a
30,6%, quase 31% de prevalência de focos, né, no Mato Grosso do Sul. E de tuberculose a gente vai de 0,16 lá em Tocantins a 8, quase 9 lá no Pará. Então são realidades muito distintas e a gente tem aí um trabalho intenso para fazer. Aqui o painel que nós temos disponível lá, mostrando que em termos nacionais, em 2020, a gente conseguiu 72% de vacinação para brucelose, né? Mostrando os casos de sucesso aqui, Rondônia, né? Com um índice de vacinação aí nos últimos, de 2014 até 2019, né? Extremamente favorável, permitindo, né, a redução da prevalência em 65% nesse período. O programa de brucelose e tuberculose é um programa interessante, né, que trouxe ferramentas e estudos que permitem a gente a medir o avanço do programa e das ações executadas, né? Então a gente vê um caso de sucesso em Rondônia, Tocantins, reduzindo aí nesse período em 70% a prevalência de propriedades, quando você consegue aí uma cobertura imunitária satisfatória. E Mato Grosso, né, saindo ainda está em índices altos, mas baixou nesse período em 42%, né? Então isso mostrando aí o papel importante da intervenção no programa de controle da brucelose. Aqui mostrando também uma análise custo-benefício histórica, né, de 2003 a 2004. Essa linha vermelha é a prevalência, né? A primeira e a última são as prevalências que foram medidas a campo. As intermediárias foram construídas por modelo matemático, né? E mostrando a intervenção do programa, né? A partir do 4º ano, quando as fêmeas já atingem idade de reprodução e foram vacinadas, você começa a ganhar, ter ganhos na intervenção do programa. Então você ganha, lá em 2007, a cada real investido, você ganha mais R$1, né? E assim vai até chegando no final, a cada real investido você ganha quase R$4, R$3,38, mostrando a importância do programa e a eficácia do programa. Aqui são dados do Mato Grosso específico, né? Eles fizeram lá levantamento de custos, benefícios, né? E chegaram num valor agregado final corrigido pela inflação nesse período, né, de 2003 a 2003, com ganho de quase 280 milhões para o Estado, evitando perdas produtivas, né, basicamente. Mostrando que vale a pena investir, né? E aqui, só para terminar, eu trouxe os casos da encefalopatia espongiforme bovina, os casos atípicos, né? A princípio é uma doença que não é motivo de impacto econômico, né? É de ocorrência praticamente espontânea, você não tem um sistema de vigilância dirigido para a BSE atípica, né, para a EEB atípica, e o país, dentro do seu processo de transparência, vem notificando nos últimos anos alguns casos, né? Então, o primeiro caso lá no Paraná, 2012, né, um caso que começou lá, foi detectado em 2010, né, nós tivemos muita dificuldade com esse caso aí, né? Mas aí eu trouxe aqui, a partir do momento que a gente notificou, né, a gente não percebeu o impacto naquele momento, né? Mesmo caso aqui em Mato Grosso, no primeiro que teve em 2014, tivemos uma pequena queda, mas também eu acho que não foi motivo da EB. E 2019, Mato Grosso novamente, também uma pequena queda, que a gente não pode diretamente relacionar um problema de comércio, né? Mostrando que a princípio não teve impacto. Nós fomos surpreendidos agora com o caso de 2021, né? Por um azar da história, a gente teve 2 casos ao mesmo tempo. O pessoal pede, a gente chega lá, explica aí os 2 casos ao mesmo tempo. Não tem explicação, é coincidência mesmo, é questão de probabilidade, né? E a gente teve... Não está escutando? Está escutando? Teve casos aí de 2 anos. Mas só esses casos impactaram extremamente no nosso processo de exportação, tendo em vista a postura da China, né? E a China, como eu estou mostrando aqui, ela é responsável, né, por praticamente 60% aqui do nosso, 50% a 60% da nossa exportação nos últimos anos, né, 2020 e 2021. E aí, então a China tomou uma atitude unilateral, foi o único país que teve essa atitude, né? Isso trouxe prejuízos para a gente, né? Eu trouxe aqui, ó, a exportação de carne bovina do Brasil nesses anos aqui. Então você teve lá 2020, né? Um ano aí estável, com comércio
e de carne bem adequado. Entramos em 2021 com esse cenário, né? Começamos um processo muito forte de aumento, e aqui em setembro de 2021, quando a gente teve a notificação, houve essa queda abrupta, né? Em função dessa intervenção, só lá em novembro, final de novembro, dezembro, a gente retomou os contatos, voltando aí ao patamar normal. Então, eu sinceramente não sei se a China queria quebrar esse crescimento vertiginoso, o pessoal da carne aí tem mais conhecimento sobre isso, né? Mas eles pegaram esses dois casos e utilizaram como praticamente moeda de troca, né? E a gente teve alguns problemas internos, de atrasos, né? Tanto no envio da amostra do frigorífico para o laboratório e dentro do laboratório, que deu argumentos e deu motivos, né, para os países fazerem muitos questionamentos para o Brasil e a China essa postura em função do protocolo chinês, né? O protocolo chinês não fala em BSE atípica ou BSE clássica, fala em BSE, o país tem que tomar a frente e cancelar a exportação para negociar com os chineses. Lá em 2019, que tivemos aquele caso, né? Quando teve, eu não sei se vocês lembram, o secretário e eu fomos lá na China, porque o protocolo fala até que tem que mandar uma missão lá para fazer. Com o tema da pandemia, não teve condições da gente ir na China, né? Mas a gente teve aí várias reuniões remotas, e as reuniões aconteciam 1h da manhã, né? Em função do fuso horário, meia-noite, 1h da manhã, a gente lá discutindo, né, se o focinho da porca era tomado ou não, aquela confusão toda, até eles ganharem a gente no cansaço, esticando a corda até onde podiam, e aí trouxe uma estimativa de perda para o país aí de quase 2 bilhões de dólares, né, considerando se a gente mantivesse aqui a normalidade de exportação em outubro, novembro e dezembro, né. Então foi um impacto muito forte de uma questão aparentemente sanitária, mas de fundo estratégico aí por parte dos chineses. E aqui a arroba do boi, né? Não só o frigorífico, o produtor também teve um prejuízo grande, né? Não sei se vocês lembram, a arroba do boi estava numa fase e deu aquela queda lá, desespero total. Então, com prejuízos diretos para o produtor, né? Então era isso que eu trouxe para vocês, Andréia. Para a gente bater um papo aí depois e abrir para as perguntas. Passei muito do tempo? Não, passou. Vocês me ouvem? Passou, mas você aí dando uma aula para a gente, Geraldinho, não tive nem coragem de te interromper. Muito obrigada, tá viu, bom, por sua obrigado, fala. gente. Fico à disposição aqui. Pessoal, eu queria fazer só um lembrete. Eu não me acerto com isso aqui, né? Queria fazer só um lembrete antes de passar a palavra para a Thalita. A gente tem duas colegas da nossa equipe de apoio que estão recepcionando os questionamentos, né? Então, a colega que está aqui na frente tinha outra do lado de lá, deu uma saidinha. Então, nesse momento, a gente está só com uma equipe de apoio. Estamos recepcionando as perguntas. Por favor, vocês podem fazer as perguntas por escrito e encaminhar aqui para frente, que ao final do debate a gente vai encaminhá-las para os palestrantes, ok? Thalita, por favor, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite para estar aqui expondo os resultados do nosso estudo para vocês. Esse foi um estudo que começou no ano passado, em meados de 2021, né? E a ANFA nos convidou porque eles queriam uma resposta. Bom, em meio à pandemia, o trabalho dos auditores fiscais não parou. E se tivesse parado? O que teria acontecido? Quais seriam os impactos econômicos? E, além disso, se esse trabalho de vigilância e fiscalização não fosse eficiente, e um surto e uma pandemia, uma epidemia de febre aftosa ou de influenza aviária acontecesse no Brasil, quais seriam os desdobramentos econômicos? Como que a economia como um todo seria afetada e como que o agronegócio seria afetado? A gente topou o desafio. E eu vou trazer alguns números para vocês, especificamente sobre o caso das doenças, tá? Bom, só contextualizando, a gente sabe que a cadeia do agronegócio como um todo, ela representa aí mais de 25% do PIB brasileiro.
mais de 20% da geração de empregos e quase 50% das exportações. Esses são números de 2020, porque o nosso estudo foi referente ao ano de 2020, tá? E a pandemia, ela só reforçou a importância do agronegócio. O agro não parou. Se o agro para, não tem comida na mesa da população, né? Então, nem se cogitou paradas. E o agro segurou o rojão em 2020 e manteve, dentro dos limites do possível, a economia nos trilhos. O setor de bovinos e aves, especificamente, ele respondeu por cerca de 20% do valor bruto da produção. E agora, em 2021, números mais recentes, respondeu por 13,8%, quase 14% das nossas exportações, tá? Do agro, não do Brasil. Isso dá em torno de 17 bilhões de reais. E são números muito representativos, principalmente porque ao longo dos últimos anos, são as exportações do agronegócio que têm garantido o superávit da balança comercial brasileira. E isso gera uma série de impactos econômicos sobre a renda da população, sobre salários, sobre emprego e também em termos de tributação. Mas e aí? O que aconteceria se os rebanhos de bovinos ou aves fossem acometidos por um surto de febre aftosa ou de influenza aviária, tá? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Então, a gente teve que desenvolver uma estratégia, eu vou ser bem breve aqui nessa parte metodológica, para não ficar trazendo esses economeses para a nossa conversa, mas a gente tentou calcular uma probabilidade, a probabilidade da ocorrência da febre aftosa e da gripe aviária em larga escala no Brasil, tá? E o impacto gerado pela ocorrência dessas doenças. Então, o nosso estudo, ele foi elaborado em 2 etapas. E a apresentação do Geraldo, ela conversa muito bem com a nossa, porque ele já apresentou alguns números micro, alguns casos regionais. E eu venho trazer para vocês números mais globais, que são sobre o Brasil inteiro. Bom, para calcular essa probabilidade, o que a gente fez? A gente utilizou um modelinho matemático, estatístico, que nos disse, primeiro, qual era a probabilidade da entrada desse patógeno no Brasil, tá? Segundo, uma vez que esse patógeno entrou, qual seria a probabilidade dele se disseminar pelo território nacional? Isso é muito importante porque, como a gente tem um controle sanitário muito eficiente, essas probabilidades, elas são baixas. Então, à medida que a gente começa a reduzir a participação dos auditores fiscais nesse controle, que era justamente o que a gente queria responder, essas probabilidades aqui, elas começam a aumentar. Existe uma chance cada vez maior do patógeno entrar e se espalhar. Bom, então a gente usou um desses modelinhos de matemáticos, economistas, estatísticos, que definiu a probabilidade dessa entrada e a ocorrência das doenças no país. E para isso a gente usou uma série histórica de doenças que já aconteceram ou aqui no Brasil ou em países vizinhos, tá? A gente usou os dados principalmente da OIE, que disse para a gente a quantidade de surtos que aconteceram em países vizinhos ou próximos ao Brasil. A gente precisou saber o número de dias em que esses países ficaram expostos. Então, a gente dividiu esse número em 2 partes. A primeira delas a gente chamou de período de alto risco. É aquele momento em que o surto começou a ocorrer, mas ninguém sabe, tá? E ele termina no momento em que esse surto ele é descoberto. E aí a gente vai para o período de alto risco 2, que é aquele momento em que todo mundo já sabe que o surto está acontecendo até o momento em que ele é totalmente controlado, tá bom? E a
gente ponderou por vários fatores de risco e vários fatores de distribuição. O que é isso, Thalita? Bom, fatores de risco é se existe ou não a importação de animais vivos, se aconteceu a ocorrência de insumos contaminados, a existência de contrabando, caminhões retornando, produtos de origem animal e vida selvagem. Essas são as vias de contágio, tá? A gente conversou com alguns especialistas, eles nos ajudaram a colocar peso nesses caras aqui, a dizer quais fatores teriam maior peso na nossa análise e outros que dificilmente ocorreriam, tá? E a gente também calculou os fatores de distribuição, né? Que é regiões de fronteira com países em que já enfrentaram surtos da doença, tem um fator de ocorrência da doença mais alto do que aquelas regiões em que não fazem fronteira. Bom, com as informações que esse modelo de probabilidade nos deu, e um modelinho de infecção de doenças, foi possível ter uma ideia de uma frequência e abrangência de um determinado surto. Frequência em termos de número de dias. Quantos dias nós ficaríamos expostos a esse surto? Né? Então, a partir daí, a gente começou a construir o nosso modelo econômico, tá? Que é um modelo de impacto para analisar cada um desses dois surtos, influenza e febre aftosa. Esse modelo ele dependeu de algumas definições iniciais, eu não vou entrar muito especificamente nisso, é uma parte mais técnica de modelagem, mas incluiu também a própria definição, né, de quais custos econômicos seriam considerados. A gente usou um modelo que se chama matriz insumo-produto. O que é isso? O IBGE, ao divulgar as contas nacionais periodicamente, ele nos fornece informações que nos dão um retrato da economia brasileira naquele período de interesse. No nosso caso, foi para o ano de 2020. Então, essa matriz, ela mostra como que todos os setores da economia estão interligados. De quem que o agronegócio está comprando? Para quem que o agronegócio está vendendo? Qual é a exportação? Quais são os custos de produção? Qual é a tributação que o setor paga? A gente consegue ter acesso a todas essas informações. E com isso, a gente consegue calcular efeitos diretos e indiretos de atividades econômicas. Efeitos diretos e indiretos, o que é isso? Os efeitos diretos são aqueles que ocorrem dentro do próprio agronegócio, dentro da cadeia da pecuária. E os indiretos são aqueles que reverberam, que escoam por outros setores da economia. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que uma matriz de produção ela é afetada e ela para, e os animais, por exemplo, precisam ser sacrificados, existe redução da compra de insumos, como ração. Isso vai afetar diretamente a produção de grãos, não a produção, né, mas o comércio de grãos, que por sua vez afeta o comércio de fertilizantes. Isso já afeta a pauta importadora do país, porque a gente não é suficiente em fertilizantes. Isso pelo lado da oferta. Pelo lado da demanda, já tem toda uma cadeia logística que depende dessa produção de carnes e de produtos de origem animal, que também é afetada. Transportes, consumo de combustíveis e setor de serviços, até chegar na mesa do consumidor final, numa tradução de preços mais altos. E ao longo de toda essa cadeia, além dos produtores terem que enfrentar todo o custo disso, muitos empregos são perdidos ou podem ser perdidos, tá? Então a gente considera isso tudo, tá bom, gente? Todos esses pontos foram considerados na nossa análise econômica. A gente tem dois cenários, eu já tinha dito anteriormente, o primeiro deles de febre aftosa, o segundo de gripe aviária.
Então esse aqui é só um esquema para vocês entenderem mais ou menos como que a gente fez toda essa salada de frutas. A gente pegou o modelo de probabilidade de ocorrência de doenças, que nos deu impactos em termos de produção e exportação. Esses números alimentaram a nossa matriz econômica, e essa matriz econômica nos deu as variações em termos de renda, salários, impostos e emprego, variações diretas e indiretas. Indo já direto para os resultados, sem muitas delongas, né? Febre aftosa, impacto total para a economia, 9 bilhões de reais, tá? Dos quais 5 bilhões ocorreriam diretamente dentro do agronegócio e os outros 4 bilhões ocorreriam em termos de exportação dos outros setores da economia. Internamente, a gente também teria impactos sobre renda, salários, impostos e número de ocupações. 32 mil ocupações seriam perdidas nesse cenário, tá? E, além disso, a gente também tem impactos sobre os demais setores. Para cada R$1 de variação no valor das exportações de carne bovina, ou seja, para cada R$1 que se deixou de exportar, existem perdas em todos os demais setores da economia, que eu trouxe os 10 principais. O primeiro já é o setor de comércio, tá? Seguido do setor de rações e até chegar no setor de milho e de defensivos agrícolas. Porque existe essa ligação, tá? Existe essa conexão entre os setores da economia. Então, para cada 1 bilhão de perdas em exportações para o agronegócio, haveriam outros 100 milhões de reais em perdas para comércio, por exemplo, tá? 70 milhões de reais em perdas em consumo de rações, e assim sucessivamente. Bom, já considerando o cenário de uma possível gripe aviária, o impacto total seria de 13 bilhões de reais, que se divide em 7 bilhões em impacto direto, ou seja, o agro sofreria já esses 7 bilhões, e indiretamente os outros setores da economia sofreriam outros 6 bilhões em impacto, tá? Haveria impacto aí de 2 bilhões de reais na renda, 700 milhões de reais em termos de salário, 800 milhões de reais em termos de impostos e uma perda de quase 47 mil ocupações. Então, se a gente considerar isso nesse cenário de pandemia que já se concretizou até 2021, que a gente teve uma inflação de em torno de 10%, que a gente teve grandes choques de oferta, como o aumento do preço dos combustíveis, aumento do preço dos alimentos, tarifas de energia mais altas, desvalorização do real frente às moedas de algumas outras economias, a gente vê, se um problema desses tivesse acontecido com o agro, a situação econômica brasileira poderia ser muito pior, tá? Então, a eficiência do serviço de fiscalização e de vigilância, ela foi essencial nesse momento. Bom, passando um pouquinho para os setores afetados, como as tecnologias que envolvem o setor de produção de carne de boi e frango na matriz econômica brasileira é muito semelhante, os setores mais fortes impactados se repetem em várias posições, tá? Por exemplo, o comércio continua sendo o mais afetado. Para cada R$1 perdido em exportações de carne de frango, outros 11 centavos seriam perdidos em termos de comércio, tá? Bom, então, só reforçando um pouco do que eu já disse, né, indo já para a parte final da minha apresentação, tá, Andréia?
Os programas de controle e erradicação de doenças dos animais na produção de carnes do Brasil, eles são essenciais, tá? Eles vão impactar o agronegócio de forma direta e profunda, e o agronegócio como um todo, ele responde por boa parte da economia do Brasil. Vai impactar, talvez na mesma intensidade, pelos números que a gente já viu, os outros setores da economia. Esse serviço ele contribui para o desenvolvimento da economia nacional e dos macroindicadores, ou seja, em termos de renda, salários, empregos e tributos. O fato desse serviço funcionar com qualidade faz que não existam maiores perdas nessas macro variáveis, nesses macroindicadores. E também ajuda na garantia do superávit da balança comercial brasileira como um todo, visto a forte participação desses produtos nas exportações. Existem alguns gargalos mais macro? Sim, existem. Além dos micro que o Geraldo já colocou brilhantemente para nós. E um deles, que chama atenção principalmente agora com a ocorrência do conflito da Rússia com a Ucrânia, é a concentração de mercados. Por um lado, a gente se vê num momento em que existe muita incerteza sobre o mercado de fertilizantes. O Plano Nacional de Fertilizantes ele vem em boa hora, mas existe aí essa questão: vai haver desabastecimento? Não vai haver? A Rússia vai entregar fertilizantes para o Brasil? Muito se questionou sobre isso com o início da guerra, né? E a gente depende fortemente, hoje, desses fertilizantes que vêm da Rússia. E, ao mesmo tempo, como o exemplo que a gente já citou do ano passado, tem o caso da China na outra ponta do mercado, né, que é para quem a gente está vendendo. O agro como um todo, né, não só o setor de carnes, depende fortemente das vendas para a China. Então, a abertura de novos mercados, ela se mostra no contexto dessa apresentação essencial para que a gente não fique tão refém de choques adversos bilaterais que possam impactar tão fortemente as nossas produções e a nossa exportação. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero não ter sido muito técnica, tá? Estou aberta para esclarecer qualquer dúvida que a minha apresentação tenha deixado. Muito obrigada. Muito obrigada, Thalita. Partindo para os finalmente nas nossas apresentações, eu gostaria de pedir que fosse colocada na tela a apresentação da Lilian, da CNA, para que depois a gente possa partir para a mesa de debates, por favor. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Lilian Figueiredo, coordenadora de produção animal da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e estou participando aqui hoje para falar um pouco sobre a visão do produtor rural sobre os impactos dos programas de controle e erradicação de doenças dos animais na produção de carnes do Brasil. Tá? E por que a gente então falar pela visão do produtor? Não tem interessado maior do que o próprio produtor rural de que seus animais realmente estejam saudáveis, né? Estejam produzindo o máximo que conseguem produzir, para então conseguir desenvolver, né, o melhor da sua produção, trazendo maior rentabilidade no campo. Então, primeiramente, eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é a CNA, né? Talvez alguns de vocês não conheçam o sistema CNA. Então, nós somos uma entidade sindical que representamos todos os produtores rurais do Brasil. Nós temos uma organização, na base da nossa pirâmide, como vocês podem ver na imagem, né? São os produtores rurais, vem os sindicatos que ficam nos municípios, cada sindicato é ligado a uma federação de seu estado e a federação ligada a nós aqui da CNA, que é a instância central nacional que trabalhamos. Então, nós fazemos parte do sistema CNA, é a CNA, o Senar e o Instituto CNA. Então, nós somos uma entidade sindical que representamos aqui em Brasília todos os interesses do produtor rural. Então, trabalhamos aqui no Legislativo, no Executivo e até no Judiciário para conseguir com que o campo tenha mais segurança jurídica, com que o campo tenha mais políticas públicas específicas para cada tipo de produção que nós trabalhamos aqui na casa. Tá? Então, falando um pouquinho do Senar, primeiramente, o que o Senar faz? O Senar capacita,
né, nós temos aí vários cursos específicos para a pecuária brasileira, levando conhecimento técnico para a ponta. Seja desde um curso de inseminação artificial até um curso de gerenciamento de propriedade. Então, nós trabalhamos toda a cadeia produtiva dentro da porteira para aumentar o conhecimento e, com isso, maior gerência, maior rentabilidade no campo também. Tá? Então, essa é a nossa casa. A CNA, nós temos várias frentes de trabalho. Nós temos a parte técnica, que é onde eu trabalho. Nós temos a parte de relações institucionais, que trabalha junto ao Congresso, né, Senado, Câmara de Deputados, que nos apoia com projetos de lei que nós somos favoráveis ou que nós somos contras. Conseguir apoio político para diversas causas que nós trabalhamos aqui na casa. Temos assessoria jurídica, que trabalha diretamente aí, então, no judiciário, entrando com pedidos de alterações de lei, justificativas mais jurídicas específicas para nossas pautas aqui na casa. Assessoria sindical, que auxilia os sindicatos em todos os municípios no que for necessário. As relações internacionais, que nós trabalhamos com o comércio exterior, fomento de exportação. Nós sabemos que o Brasil é um grande produtor de carnes e que a nossa carne não fica só aqui no mercado interno. Nós não é só consumo doméstico. Nós somos grandes exportadores de produtos de origem animal. Então, nós temos uma diretoria específica que trabalha com assuntos internacionais aqui na casa. E, por último, a comunicação, né, que dá capilaridade em tudo que nós fazemos aqui na casa, que faz a notícia chegar lá na ponta, que é um ponto principal, que eu vou falar um pouco mais à frente com vocês aqui nessa palestra de hoje. Então, aqui só vai mostrar a parte técnica da casa, né? Nós da diretoria técnica temos algumas coordenações e alguns assuntos estratégicos que nós tratamos. Então, tem o núcleo econômico, que é, como o nome já diz, né, toda a parte de economia rural, trabalhamos aqui na casa. Sustentabilidade, onde vai entrar a parte de meio ambiente, de irrigação, de outorga de água, licenciamento ambiental, então toda nessa coordenação. E a produção agrícola, que é toda a produção de vegetais, e a coordenação animal, que é onde fica o nosso grupo técnico de sanidade, que é onde trabalhamos as questões sanitárias, todos os programas sanitários de origem animal aqui na CNA. Tá? Então, e por que então falar a CNA vir aqui com vocês hoje bater esse papo? Porque nós estamos lá trabalhando. Nós damos a tranquilidade para o produtor ficar no campo produzindo enquanto a gente defende os seus interesses aqui em Brasília. Então, ele não tem que se preocupar, nós estamos aqui para apoiá-los. Então, essa imagem fica bem característica da nossa ação, né? O campo continua produzindo, então nós estamos aqui. Na pandemia isso ficou bem claro, né? Muita gente parou por uma questão de afastamento social, de controle da enfermidade, mas o campo continuou produzindo para alimentar o mundo. E nós continuamos trabalhando aqui em Brasília para fomentar e defender os interesses do produtor rural. Nós representamos também o produtor rural em diversas frentes de trabalho, né? Em mais de quase 240 grupos nós trabalhamos, seja ali nas câmaras setoriais do Ministério, em cursos técnicos, em conselhos, no meio ambiente também, no Ministério do Trabalho. Fora isso, os grupos de pecuária sustentável, por exemplo, nós trabalhamos no Códex Alimentários e nos diversos fóruns internacionais que nós participamos aqui pela casa. Então, já dei um panorama para vocês sobre o que é a CNA, o que nós fazemos aqui em Brasília, o que nós fazemos, né, nos estados, nos sindicatos rurais, nas federações como um todo. Então, falar um pouquinho do porquê trabalhar com a visão do produtor rural na importância do programa sanitário. O maior interessado em que o seu rebanho esteja saudável é o produtor rural. Por quê? Porque é a fonte de renda dele. Então, além de cumprir normas, né, por cumprir normas, estar dentro da lei, ele cumpre os programas sanitários para conseguir desenvolver melhor o seu plantel. Afinal de contas, animais doentes produzem menos e traz a melhor rentabilidade. E a gente quer sempre otimizar a produção no campo. Então, falar um pouquinho da cadeia, né? Como que é a produção de carne no Brasil hoje? Quais são os nossos números? Nós produzimos muito, nós produzimos poucos? Como que é a nossa escala de produção? Então, eu trouxe aqui para vocês as principais carnes, tá? Pecuária de corte, que é o boi, aves e suínos. Então, aqui um pouquinho, primeiramente com suínos, né? A gente vê a produção do Brasil vem crescendo a cada vez mais. O Brasil é uma potência na produção de suínos. Nós temos a produção, uma das mais reconhecidas do Brasil, tanto em questões sanitárias, né? Lembrando aí que o Brasil é livre de peste suína africana
e mais da metade do Brasil, nas principais áreas produtoras, nós somos livres de peste suína clássica também. Então isso traz um status internacional para a gente muito importante, que contribui então aí para nossas exportações brasileiras. Frango também, nós somos uma grande potência na produção de frango aqui no Brasil. Novamente, nós somos livres da principal doença, que é a influenza aviária, que vem aí dizimando os plantéis aí na Europa, principalmente, na Ásia também, e nós somos livres. Então isso já garante, é um pulo a mais para a nossa qualidade sanitária, né? Então por que eu estou falando de qualidade sanitária do nosso rebanho? Porque o programa sanitário ele vai gerar animais saudáveis, né? E animais saudáveis dá segurança alimentar, né? Eu acho que o foco do nosso trabalho aqui é mostrar que a carne produzida para o Brasil é segura, né? Nós temos aí um controle alimentar por parte dos fiscais federais agropecuários, fiscais estaduais agropecuários, muito intenso. Nós temos um serviço veterinário oficial de referência para muitos países. Então, isso significa que está sendo fiscalizado e, mais importante, o produtor rural tem feito o papel dele, que é cumprir vacinação, que é cumprir o que precisa, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, para conseguir manter essa curva aí ascendente das nossas produções, né? Seja de suíno, aves e de carne bovina. Vocês podem ver, em 2021 tivemos essa queda aí um pouco da nossa produção, principalmente aí devido ao embargo da China, que nós sofremos no ano passado, que é um grande comprador da nossa carne, mas a curva é ascendente, né? Em 2022 agora a intenção é recuperar o abate de bovinos e demonstrando mais uma vez a nossa qualidade. E exportações, né? Se nós não apresentássemos ao mundo um produto de qualidade, as nossas exportações não seriam assim. Vocês podem ver o pulo que tem dado aí desde 2018 as exportações de suínos no Brasil, né? Isso aí a gente pega, claro, um pouco aí da crise da peste africana na China, mas também mostra que o mundo reconhece o nosso produto. Da mesma coisa a carne de frango, né? Ela vem oscilando alguns anos com alguns mercados mais importantes fecham, mas a tendência é sempre de alta, né? Ela dá uma queda, mas a próxima alta é sempre um pouco maior do que a anterior, demonstrando mais uma vez o nosso potencial. Então isso quer dizer que nós estamos produzindo mais carne, seja de carne bovina, seja de suínos, ou seja de carne de frango. Isso significa então que nós estamos gastando muito mais do nosso território, né, para conseguir produzir. Muito pelo contrário, pessoal. O produtor rural tem investido cada vez mais em genética para melhoramento do seu plantel, seja para melhoramento sanitário, ou seja, consegue aí separar animais que são um pouco mais resistentes a enfermidades, e isso vai passando de geração em geração, seja por animais que consegue ganhar peso mais rápido. Então aqui nesse gráfico vocês conseguem visualizar aí a produção de carne subindo e a área de pastagem baixando, né? Então é o típico X que mostra que a nossa produtividade vem aumentando cada vez mais. Então nós produzimos mais em menos espaço. Então o animal ganha mais peso, engorda muito mais fácil, conseguindo então a produção de carnes com volume alto e menor área de produção. A mesma coisa ocorre, pessoal, com aves e suínos, tá? Pessoal, a gente escuta muito aí, tem hormônio no frango brasileiro, né? Quem nunca ouviu essa expressão? Não é hormônio, pessoal, é melhoramento genético. E mais uma vez, qualidade sanitária, né? Programas sanitários funcionando para o produtor rural. Isso fez com que o nosso frango de 1957 fosse esse aí da figura. E hoje, com o mesmo número de dias de engorda dos animais, nós alcançamos aí um frango 3 vezes mais pesado. Sanidade, controle de doenças, melhoramento genético animal. A mesma coisa o suíno, né? Quando começou aí o suíno caipira, que era o mais característico, né, aqui no Brasil, quando a gente começou a industrializar a produção, né, colocar galpão, fazer reprodução, onde conseguimos tecnificar mais, nós saímos aí de um porco mais aselvajado para linhagens mais específicas da produção animal, com menor percentual de gordura, com maior controle sanitário. Deixamos cair já aquela questão de não coma carne suína porque você vai ter cisticercose. O Brasil controla muito cisticercose. O produtor rural é muito preocupado com os parasitas que podem causar zoonoses.
Então, a produção é muito controlada, a gente consegue trabalhar aí fortemente com isso. E o que o produtor rural, então, faz? Né? Qual que é o papel do produtor rural nos programas sanitários? Já que é um programa de governo, é colocado pelo governo, as regras são feitas pelo governo, nosso papel é cumprir. E como nós conseguimos cumprir de modo que, efetivamente, tenhamos resultados positivos e tenhamos garantia da qualidade daquele animal que está ali na fazenda, que vai sair para a indústria, que vai chegar na mesa do consumidor final. Primeiramente, nós temos as regras que nós temos que cumprir, e o produtor cumpre essas regras. Tá? Todo trânsito animal deve ser amparado pela guia de trânsito animal, que é esse documentinho aqui abaixo. Isso faz o quê? Ele garante a rastreabilidade da cadeia como um todo. Então, se por um acaso chegar no frigorífico e for identificado algum animal que seja com alguma doença contagiosa, por meio desse documento a gente consegue rastrear por onde esse animal passou e fazer uma zona de contenção, fazer um controle efetivo daquela enfermidade. Da mesma forma, o produtor rural ele se mantém atualizado no seu órgão estadual de defesa sanitária. Isso por quê? Porque em um caso de foco de doença, por exemplo, se nós não soubermos quantos animais tem naquela fazenda ou tem nas fazendas vizinhas, como nós conseguiremos controlar efetivamente um foco se nós não sabemos nem quantos animais tem aqui perto, quantas doses de vacinas nós vamos precisar, quanto de recurso precisaremos para indenização. Então, o produtor rural, mantendo o seu cadastro no seu órgão de defesa estadual, ele colabora também para a efetividade dos programas sanitários brasileiros. E fora isso, ele cumpre com as exigências de cada programa. Né? Nós temos as vacinações. Né? Hoje a gente escuta muito sobre a aftosa, porque nós estamos no período de erradicação, de retirada da vacinação do Brasil como um todo. Então, mas não só para a aftosa. Temos raiva também, né? Que é uma zoonose transmitida principalmente pelos cães aos humanos, mas que é controlado. No Brasil todo não é obrigatório, mas em regiões onde a doença é endêmica, há sim vacinação obrigatória nessas regiões. Brucelose também é uma doença, uma zoonose que tem sido cada vez mais combatida no Brasil. Nós temos conseguido fazer um trabalho grande de conscientização no campo e isso vem trazendo retorno na saúde pública, né? Os casos de brucelose humana vêm diminuindo cada vez mais. Isso por quê? Porque o produtor rural está mais ciente, os trabalhadores frigoríficos estão mais conscientes. Então, isso demonstra aí a qualidade e a efetividade do programa que vem trabalhando. Existem, sim, algumas mudanças que são necessárias, né? Como todo programa sanitário, ainda mais um programa antigo, como é de brucelose e tuberculose, mas isso vem evoluindo a cada ano e nós temos que cumprir nosso papel para conseguir cada vez mais erradicar as doenças. Então, não só em bovinos, na cadeia de suíno desde pequeno, tem um controle muito efetivo aí das doenças de suíno, garantindo aí a segurança alimentar da população que está comentando. E não só vacinas, pessoal. O tratamento sanitário, medicação preventiva também é muito utilizada no campo. Isso faz com que o animal engorde mais, com que tenhamos menos problemas de bicheira, menos problemas de parasita, de perda de peso. Isso vai respaldar depois lá no nosso consumo. Né? Animais criados e tratados corretamente geram carnes, né, produtos, geram carnes de qualidade para o nosso consumo humano. Então, quanto maior a permanência de uma assistência técnica, vocês podem verificar aqui na foto, né, o Senar trabalhando no campo, dando assistência técnica, dando orientações técnicas e sanitárias para o rebanho. Então, a gente trabalha no campo com os programas sanitários, pensando aí no resultado para vocês lá na frente. E como eu falei lá anteriormente, né, o principal papel nosso nos programas sanitários, como CNA, como entidade representativa do produtor rural, é a comunicação social. Né? O que é a comunicação social? É fazer a informação chegar lá na ponta. Por exemplo, houve uma inversão agora da vacinação de aftosa, né? A vacinação dos animais, como de todas as idades, que seria, agora vai ficar só para novembro. E a vacinação dos animais de até 24 meses, que seria em novembro, vai ser agora. Então foi uma inversão por uma questão técnica necessária a ser feita, e a nossa papel é fazer essa informação chegar na ponta. Da mesma forma
alteração do programa de brucelose do Estado de São Paulo. Nosso papel é fazer a informação chegar na ponta as mudanças que teve, para que o produtor consiga, então, cumprir o necessário para aquela categoria animal que ele trabalha. Então, nós fizemos aí no ano passado um concurso de projetos de comunicação social, que foi o Prêmio Pecuária Saudável no ano passado, e pegamos esse concurso, os principais projetos vencedores vão virar um plano nacional de comunicação. Então foi um concurso que fizemos CNA, Ministério da Agricultura e Conselho Federal de Medicina Veterinária, e está sendo criado agora um programa nacional de comunicação, ou seja, vamos conseguir com que a informação chegue cada vez mais rapidamente na ponta, que é o produtor rural que tem o seu papel, é a vigilância passiva que tem que ser ativada, é a coordenação dos trabalhos no campo que deve ser ativada, e esse é o nosso principal papel nesse caso. E o que isso tem feito com o Brasil, nessa junção de esforços aí, público e privado? O que tem feito? Como está o Brasil, a situação? Pessoal, o Brasil tem um dos estados sanitários melhores para as diversas enfermidades, principais enfermidades de notificação obrigatória do Brasil. Então, aqui, lá em cima, ali à esquerda, nós temos febre aftosa, né? Nós estamos evoluindo cada vez mais na retirada. Essas áreas verde mais escuras são as áreas que nós já retiramos a vacina. E temos avançado aí no nosso plano estratégico para conseguir erradicar como um todo. Aqui embaixo, a peste suína clássica. Como eu falei para vocês, a maior porção do Brasil, que é a maior produção de suínos do Brasil, já é livre, que é aquela parte ali mais escura também. E temos trabalhado cada vez mais, por exemplo, estamos com um projeto piloto de vacinação em Alagoas, para conseguir desenhar um programa de vacinação para colocar na região Nordeste como um todo, na região Norte, e conseguir avançar ainda mais na erradicação dessa doença no Brasil. E ali em cima, cefalopatia espongiforme bovina. A área escura, verde escuro, é risco insignificante. Esse foi aquele caso que teve no ano passado, que deu o embargo para produtos carnes para a China. A China embargou as nossas carnes, mas era um caso atípico. Ou seja, não era um caso de doença, era sim uma alteração que pode ocorrer, esporádica, pode ocorrer nos bovinos pelo avanço da idade. Então, nosso status foi mantido. Isso mostra, então, o nosso rebanho, a qualidade do nosso rebanho. Se nós não tivermos a qualidade que nós temos hoje, se o produtor não cumprisse as exigências do programa sanitários, nós não teríamos a qualidade que temos para colocar na mesa do consumidor final, tanto do Brasil quanto do mundo todo. Então, só para concluir aqui, finalizando um pouquinho e juntando tudo, né? O que a gente faz, então, papel do produtor rural em programas sanitários? Primeiramente, vigilância passiva. Nós temos que saber com que nós estamos trabalhando para conseguir notificar, por exemplo, uma doença. Então, a gente tem que fazer a capacitação do colaborador. A gente sabe que muitas vezes não é o proprietário que fica na fazenda o tempo inteiro, mas sim o seu colaborador. Então, esse colaborador tem que saber identificar as principais doenças. Isso faz com que, no futuro caso de ter um foco ali, a notificação facilita muito a erradicação daquela doença. Cumprir regras de trânsito. A gente cumpre regras de trânsito. Para quê? Para ter uma rastreabilidade, né? Existem regras que você pode transitar de áreas livres. Você não pode transitar de áreas não livres de doença para áreas livres de doença. Então, nós respeitamos esse fluxo animal. Nós respeitamos as regras. Notificação, né? Identificou a doença, notifique. Por quê? Porque com isso a gente consegue acelerar o processo como um todo. E isso leva a outro assunto, que são os fundos sanitários. O Brasil vem trabalhando, os estados vem trabalhando cada vez mais para conseguir criar fundos sanitários efetivos para garantir, então, a indenização ao produtor rural. Então, nosso papel, acho que faremos um apanhado geral agora, nosso papel é cumprir com os programas sanitários, cumprir com o determinado pelo Ministério e pelos órgãos estaduais de defesa, para que a gente possa garantir a qualidade que nós temos hoje já na carne brasileira, seja de bovino, seja de suíno, de aves, de pescado, e no leite também, não é o foco dessa palestra, mas o nosso leite também é de qualidade, garantindo então a segurança alimentar do consumidor brasileiro e do mundo como um todo. Então, a importância para nós, produtores rurais, dos programas sanitários na produção de carnes do Brasil é
cumprindo os programas, a gente consegue maior rentabilidade, maior nome. Nós podemos bater no peito pela qualidade dos nossos produtos hoje. Então, pessoal, era esse o recado que eu queria trazer para vocês. Eu estou à disposição, meu e-mail está aqui embaixo. Qualquer dúvida, podem encaminhar para o meu e-mail que eu respondo o quanto antes eu puder, tá bom? Um abraço, até a próxima. Dúvida alguma, o produtor rural é peça-chave nos nossos programas de vigilância e monitoramento de doenças em nosso país, porque ele é o principal sentinela da ocorrência dessas doenças. Então, a negligência de um prejudica a todos. Então, o produtor rural ele precisa estar sensibilizado desse seu papel, da importância do seu papel, da importância da notificação de qualquer caso suspeito em sua propriedade, para que a gente possa adotar ações rápidas, como bem colocou ali a Lília, evitando assim um prejuízo maior para o país, que foram aqueles números mostrados pela Thalita, que são assustadores, porque causam impacto não só direto como indireto em uma série de cadeias relacionadas, integradas com a produção da proteína animal. A gente recebeu aqui três questionamentos, e eu acho que a gente vai ter que limitar esses 3 questionamentos, dado o avançar da hora. E daí eu vou começar então com as damas, pode ser, Geraldo? Vou começar primeiro com a pergunta para a Thalita. A pergunta foi encaminhada pela Elda. Deixa eu colocar minha ajuda. A gente agradece, Elda, pela sua participação. Ela fala o seguinte, Thalita: foi apresentado pelo diretor do DSA o prejuízo oriundo do embargo econômico relacionado aos casos atípicos de BSE em 2021. Nesse contexto, qual a importância do trabalho dos auditores fiscais federais agropecuários na retomada das exportações para a China, relacionado à garantia da geração de divisas ao país e ao agronegócio? Em primeiro lugar, obrigada pela pergunta. Bom, a gente sabe que essa questão do embargo com a China, ela foi um caso pontual, mas que, enfim, enfrentou uma série de burocracias, como o Geraldo colocou para a gente, e que culminaram no embargo. Mas a atuação dos auditores fiscais, de forma geral, ela garante a qualidade da carne brasileira, dos produtos brasileiros. E o último relatório de índice de conformidade de produtos de origem animal produzido pelo MAPA, ele mostra que, se não me falha a memória, mais de 95% das amostras eram amostras conformes, tá? E isso passa uma mensagem para o resto do mundo. Quanto mais certificações, denominação de origem, certificações de qualidade o produto brasileiro tiver, mais mercados vão estar cada vez mais abertos a nós. A gente sabe que a gente tem aí um problema de imagem, que a gente constantemente tem que ficar limpando a nossa imagem, mesmo que a gente saiba que muitas informações distorcidas sejam espalhadas sobre o agro, sobre a pecuária brasileira por aí. Mas eu acho que o trabalho é essencial nesse ponto, em ajudar nessa certificação, nessa qualidade. E a gente sabe que um rebanho saudável se alimenta melhor, produz uma carne de maior qualidade, gera maior valor agregado ao produto, o que é bom para a economia do país, o que é bom para o produtor, e acessa cada vez mais mercados. E à medida que a gente acessa mais mercados e esses mercados percebem realmente a qualidade do produto que chega até eles ficam cada vez mais dispostos e abertos a negociações conosco. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ok, muito obrigada, Thalita. Passando agora para as perguntas do Geraldo. Chegaram 2 perguntas, Geraldo, para você, da nossa colega Leila Mussa, editora fiscal. Eu vou juntar as 2 perguntas numa só para você fazer um bloco de respostas, pode ser? Bom, ela pergunta o seguinte: a divisa com a Bolívia está livre de aftosa sem vacinação, ok? Mas ainda há aquele protocolo do Brasil vacinar a área limítrofe com a Bolívia? Isso procede? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta
diz respeito à utilização dos dados, dos achados de pós-mortem, os dados nosográficos de abate, né, Leila? Para instruir, para orientar os programas de defesa animal. Se isso chega a ser utilizado, se não e por quê? Tá. Obrigado, Leila, pelas perguntas. Bom, a primeira, o tema da Bolívia, né? Bolívia é um país livre de febre aftosa, né, certificado. Nos preocupa a Bolívia, porque, como a gente vem discutindo, né, a gente sabe aqui o tanto de investimento que nós temos que colocar no sistema de saúde animal, de defesa sanitária animal, né? E a Bolívia, apesar de todo o esforço, tem lá suas limitações. Então, a gente tem muita preocupação com a Bolívia e temos acompanhado e fazendo reuniões contínuas lá com o Serviço Veterinário Boliviano para a gente se aproximar e já historicamente a gente já vem tendo um bom relacionamento com eles, né? Agora, a sua pergunta específica, né? Hoje a Bolívia está livre, sem vacinação, numa pequena parte do país, lá, a região do Pando, onde a gente suspendeu a vacinação. Rondônia e Acre é uma região de fronteira mais específica, né? Com barreiras naturais e que facilitam mais a vigilância e a fiscalização. E a gente não prevê vacinação assistida nessa região de limite dentro da nossa zona livre. Né? E no lado da Bolívia também eles não vacinam mais. A maior parte da fronteira ainda com a Bolívia é uma área livre com vacinação, principalmente com o Mato Grosso, né? E ali sim é uma região de maior vulnerabilidade, que a gente tem, inclusive uma das condições para o Mato Grosso evoluir, né, é a implantação e fortalecimento do sistema de vigilância na região de fronteira. Essa é uma condição para o próximo passo. Não estamos prevendo manutenção de um cinturão de vacinação dentro do Brasil, né? Mas estamos dando suporte para a Bolívia no que for necessário, mas eles também estão com um projeto de retirada de vacinação para aquela região. Então, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que tem fronteiras maiores e mais abertas com a Bolívia, para os próximos passos de retirada da vacinação, tem como uma condição a apresentação de um plano de vigilância específica para a região de fronteira, assim como o Rio Grande do Sul nos apresentou dentro dessa evolução agora recente da divisa com o Uruguai e com a Argentina. Tá bom? Bom, com relação aos dados dos achados em frigoríficos, né, é um tema que a gente vem discutindo lá internamente, a gente vem buscando melhorias nesse setor. É evidente que a gente quer chegar antes do problema no frigorífico, né, a gente quer detectar lá na propriedade, isso é um tema importante. E agora a gente tem discutido, né, como melhorar essa relação. A gente já é um problema histórico, né? Inclusive dentro do programa de gestão da Secretaria de Defesa Agropecuária, Gestão por Resultados, o Departamento de Saúde Animal assinou até um acordo de resultados com o nosso secretário até esse final de ano, a previsão era final do ano passado. A gente está analisando e apresentando um documento explicando qual a importância, a limitação do uso dos dados dos frigoríficos, dos achados frigoríficos, e como colher esse dado e como utilizar esse dado. Nós já avançamos, né? Temos até um painel que provavelmente daqui a alguns meses vai estar disponível a todas as unidades da saúde animal, tanto federal como estadual, né? Um painel mostrando os dados nosológicos e origem, uma série de atividades. Mas a gente quer, além disso, explicar qual a utilidade daquele dado, né? Aquele dado tem alguma utilidade, como utilizar aquele dado. Então a gente espera até final do ano, vamos ser otimistas, até no meio do ano, a gente ter já disponibilizado algum material para todos vocês, né? E buscar esse relacionamento ali com o DIPOA e melhorar essa troca de dados e informações, tá? Muito obrigada. Recebemos aqui mais uma pergunta. Será que dá tempo? Cadê o Antônio que estava me... Só mais... Na verdade, recebemos duas, mas eu vou explicar ao Renato, da revista DBO, que encaminhou o seu questionamento, que esse questionamento ele vai ser direcionado ao pessoal da Inspeção de Produtos de Origem Animal, que porque ela não é específica do DSA. E daí a gente encaminha e responde você a contento, ok? A última pergunta é do Simplício, também endereçada a você, Geraldo, em que ele pergunta o seguinte: qual é a posição do departamento, do DSA, frente ao problema que vem ocorrendo com os servidores da DEAL, por conta das ações contra a peste suína clássica, né, do mapa?
Não, obrigado, Simplício. Acho que é um momento importante da gente discutir isso, né? Primeiro, não está havendo uma intervenção no estado de Alagoas. Não existe isso, né? O que houve foi um desencontro de objetivos de interesse do órgão executor. O órgão executor segue dentro do seu papel, da sua atividade, né? Mas, como a gente citou aqui, é um desafio muito grande da gente avançar na erradicação da peste suína clássica, né? Vocês se recordam, em 2019, a gente abriu 2 linhas de ação. Uma, fortalecer a vigilância na zona livre, e a outra, apresentar um projeto para a zona não livre, né? Esse projeto da zona não livre a gente debateu com vários colegas e publicamos o nosso plano estratégico Brasil Livre de peste suína clássica em final de 2019. Foi um plano construído em várias mãos, acordado com o segmento público, MAPA, OESAS, né? E também com o setor produtivo. E a gente entende que, para ter sucesso, há necessidade de uma parceria muito forte com o setor produtivo, o setor privado. Bom, aí 2020 veio a pandemia, aquela dificuldade de implantação de ações dessa natureza, né? E a gente optou naquele momento de dar um pequeno passo, fazer um projeto piloto. E a gente escolheu o estado de Alagoas em função da proximidade, das ocorrências recentes da doença, de todo o risco envolvido, né? E também ser um espaço geográfico menor, né? Então facilitando ali as nossas ações. Então nós alinhamos com a ADEAL, alinhamos com a superintendência, alinhamos com o setor produtivo e implantamos o processo de execução do piloto em Alagoas. Porque esse piloto, ele é um exercício mesmo, e a ideia do piloto é apontar as dificuldades, as fragilidades nessa relação setor público, setor privado. E tivemos a primeira etapa, né? E a gente explicou naquela época que, uma vez que a gente iniciasse esse processo, era um processo que não teria mais como recuar. Ou seja, a aplicação da vacina dentro do seu objetivo epidemiológico, de cortar o ciclo da doença, né? Ele precisa ter continuidade. Isso ficou acordado no nosso entendimento inicial. Fizemos a primeira etapa, apresentamos os resultados da primeira etapa. E quando fomos iniciar a segunda etapa, a gente foi surpreendido com o posicionamento do órgão executor do estado de Alagoas, questionando se aquilo era prioridade ou não para eles, ou seja, questionando todo o objetivo do trabalho e recuando na atividade, né? Isso a gente discutiu, falamos, olha, nós temos um compromisso com o setor produtivo, nós temos um compromisso com o país de dar seguimento a esse trabalho, né? E a gente então optou, o setor produtivo e a gente, de dar continuidade no processo, sem fechar as portas para a ADEAL, inclusive. A partir do momento que eles quiserem se incorporar novamente ao projeto de execução, está aberto. Eu estive recentemente em Alagoas, sexta-feira passada, com o secretário, conversamos com os setores produtivos, com a secretaria em Alagoas, explicamos o processo, né? O secretário de Alagoas de Agricultura manifestou a importância de seguir, o interesse do Estado seguir vacinando, né? E agendamos uma reunião agora, segunda-feira, técnica entre os nossos colegas da Superintendência, do Departamento de Saúde Animal de Alagoas, para ver se chegar a algum acordo. Estão lá discutindo tecnicamente, né, uma forma de fazer esse trabalho de forma conjunta. Mas a gente quer sim, a gente não vê o sucesso do programa sem a participação da agência estadual, né? E estamos agora no momento de desencontro mesmo, de entendimentos. E estamos nos esforçando ao máximo para buscar esse entendimento, tá bom? Bom, muito obrigada, Geraldinho, pelos seus esclarecimentos, e a gente agradece você pela transparência, né, pelas suas explicações aqui hoje, por trazer para a gente todas essa rica apresentação com detalhamento dos principais planos do país. Para a gente foi uma experiência muito importante, eu acho que acrescentou para todo mundo aqui. Queria agradecer também a Thalita, porque nós, auditores fiscais, temos certeza de que do nosso trabalho, Thalita, está
a segurança, está assegurada a saúde dos nossos rebanhos e a sanidade dos nossos vegetais no nosso país. Nossa agricultura e nossa pecuária dependem do nosso trabalho. Mas a gente poder demonstrar isso por meio de instituição referendada, né, e reconhecida como a AGV, é para a gente um ganho muito importante. Deixar isso transparente, reverter isso em números. Então, a sua apresentação trazendo para a gente, mostrando para a gente claramente que a redução do número de fiscais possibilita, né, o ingresso de doenças para o país, isso por meio concreto dá para a gente, né, muita tranquilidade de seguir com os nossos pleitos sindicais, né, tão bem organizados e conduzidos aqui pela gestão da ANFA. E por fim, Janes, eu gostaria de cumprimentar a ANFA, né, por essa iniciativa de trazer ao debate um tema tão importante. A defesa agropecuária, ela é a garantia do sucesso do Brasil no mercado internacional, é a garantia do sucesso do Brasil no abastecimento de alimentos para os brasileiros e para milhões de consumidores em todo o mundo. E é por meio do debate, por meio da educação sanitária que a gente vai conseguir evoluir nos temas relativos à defesa agropecuária. Então, a ocorrência de eventos, né, o estímulo de eventos como esse, dá para a gente a oportunidade de trazer a discussão e de enriquecer o debate para a defesa agropecuária no nosso país. Então, muito obrigada, ANFA, por essa oportunidade. Né, espero que em breve a gente possa se encontrar em um novo evento, discutindo e trazendo outros temas relativos à defesa. Muito obrigada. Auditores Fiscais Federais Agropecuários. O Brasil cresce e fica mais seguro com eles.